Assista esse vídeo até o final e seja transformado por esses ensinamentos. O homem que descobriu o segredo. Ele está ali, parado à beira do caminho. Não corre como os outros, não se assenta com qualquer um. Seus olhos não piscam, ele contempla algo que os demais parecem ter esquecido: a raiz. Há um silêncio à sua volta. Não por ausência de som, mas por presença de sentido. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. Tudo quanto faz prospera. Essa não é uma promessa comum. É um código vibracional. Um mapa invisível escondido nas primeiras linhas do maior compêndio de sabedoria da humanidade, o Salmo 1. Este salmo não começa com uma prece, mas com um critério. Ele não fala da bênção como um favor aleatório, mas como uma consequência espiritual precisa. E é aqui que muitos tropeçam, porque confundem espiritualidade com espera passiva, com uma fé que apenas deseja, mas não direciona. Como dizia Napoleão Hill, a fé é o único agente conhecido através do qual a força cósmica do infinito pode ser traduzida em ação dinâmica. Fé, portanto, é ação dirigida com alma. É estar plantado onde muitos apenas vagam. Hoje você vai entender por que a prosperidade verdadeira, silenciosa e inevitável, não é fruto de sorte nem de trabalho exaustivo, mas de um alinhamento entre frequência, conduta e meditação. Mas antes de mergulharmos, escute com o coração aberto. Porque essa não é só uma reflexão, é um espelho. E talvez ele revele que a sua raiz precisa de outro solo. Momento de visualização. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Visualize como seria sua vida se tudo o que você tocasse frutificasse, não por mágica, mas por coerência. Imagine-se caminhando com clareza, discernimento e paz, num mundo onde a escassez não toca mais seu nome. Agora, escute. Capítulo 1. A frequência da bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essas palavras não descrevem apenas um comportamento, mas uma frequência. A bem-aventurança não é um prêmio, é um campo. E o ímpio aqui não é apenas o maldoso, é aquele que se desconectou da verdade interior, que age com pressa, fala por impulso e vive por comparação. A prosperidade espiritual começa onde termina a ansiedade de parecer. Começa onde o homem se recusa a sentar-se à mesa da zombaria, não por orgulho, mas por consciência. Ele sabe que sua alma não foi feita para ecoar o ruído da multidão. Joe Dispenza confirma: o campo quântico responde ao estado do seu ser, não aos gritos da sua mente. E se seu estado interior é confuso, seu destino exterior será fragmentado. Exemplo impactante: a história de Marcos Aurelius. O imperador romano Marcos Aurelius tinha tudo: poder absoluto, riquezas incalculáveis, exércitos a seu comando. Mas em suas meditações, ele escreveu: a felicidade de um homem depende da qualidade de seus pensamentos. Mesmo no auge do império, ele sabia que a verdadeira prosperidade vinha de dentro. Ele meditava todas as manhãs, não por obrigação religiosa, mas porque entendia que governar o mundo exterior começava governando o mundo interior. É por isso que o salmista continua: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar aqui não é apenas pensar, é se fundir. É permitir que a verdade se torne carne, respiração, impulso. É habitar a consciência divina como quem se banha em um rio eterno. E quem faz isso torna-se árvore. Revelação central. Aqui está o ponto que ninguém te contou. Você não é convidado a correr atrás da prosperidade. Você é chamado a se tornar solo fértil. O fruto é apenas consequência. História real de transformação. Havia um homem chamado Elias que passou anos tentando se reerguer após um divórcio devastador e a falência da sua pequena empresa. Tentou coaching, tentou terapia, tentou estratégias de marketing. Nada se sustentava. Até que, num retiro silencioso, ele leu o Salmo 1. Pela primeira vez com olhos limpos. Decidiu fazer um pacto interno. Por 40 dias, não se alimentaria de nenhuma conversa, conteúdo ou pensamento que não fosse alinhado com a verdade de Deus. Eliminou fofocas, notícias negativas e até amizades que o mantinham preso na dor. Substituiu tudo por meditação diária nos Salmos. Ao final, ele descreveu assim: eu não fiquei rico de repente, mas descobri um tipo de prosperidade que o dinheiro não compra. Minha mente clareou, ideias começaram a surgir, e o que era deserto virou jardim. Hoje, Elias lidera um projeto que ajuda outros homens em reconstrução emocional e espiritual. E tudo começou com uma escolha: onde ele se assentava, o que ele escutava e o que ele meditava. Você está pronto para fazer essa escolha?
Momento de reflexão. Escreva no silêncio da sua alma: onde estou plantado? E o que em mim ainda se assenta entre zombadores? Respire com isso. A árvore que você será depende da raiz que você cultiva agora. Capítulo 2. O deserto interior e a palha que o vento dispersa. O Salmo 1 não é um poema antigo, é uma bússola para um tempo onde quase todos se perderam. Se há uma árvore, também há um deserto. E esse deserto não é o mundo lá fora, é o interior de quem vive em dissonância com a verdade. O Salmo 1 nos apresenta um contraste espiritual que não pode ser ignorado. Enquanto o justo floresce junto ao rio, o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa. Isso não é julgamento, é diagnóstico vibracional. As características da palha. A palha não tem raiz. A palha não resiste ao vento. A palha vive de aparências, mas não sustenta frutos. E o mais perigoso, a palha sempre parece estar em movimento, mas não vai a lugar nenhum. Quantas vezes na vida você já se sentiu assim? Ocupado, agitado, cansado, mas vazio. Quantas vezes você se convenceu de que estava progredindo quando na verdade estava apenas girando em círculos dentro da sua própria mente? Bruce Lipton afirma que 95% das nossas ações diárias são comandadas por programas inconscientes. Se esses programas forem baseados no medo, na comparação ou na autoproteção, você pode estar obedecendo à zombaria mesmo sem perceber. Exemplo científico poderoso. Em 1998, pesquisadores da Universidade de Rochester fizeram um experimento fascinante. Eles estudaram duas plantas idênticas. Uma foi regada com água pura e cuidada com amor. A outra recebeu a mesma água, mas foi constantemente exposta a palavras negativas e ambiente hostil. Resultado: a primeira floresceu magnificamente. A segunda murchou, mesmo tendo exatamente os mesmos nutrientes físicos. O que isso prova? Que a prosperidade não depende apenas dos recursos externos, mas do ambiente vibracional em que vivemos. É aí que o Salmo 1 nos convida a um tipo de prosperidade que não começa no extrato bancário, mas no solo da alma. Observe as palavras: tudo quanto fizer prosperará. Não diz algumas coisas. Não diz se der sorte. Diz tudo. Porque o segredo não está no que se faz, mas no lugar interior de onde se faz. A revelação de Neville Goddard. Neville Goddard nos alertava: você não atrai o que deseja, você atrai o que é. E você só pode ser algo novo quando rompe com o velho padrão de pensamento. O homem próspero, segundo o Salmo 1, é aquele que não apenas evita a influência tóxica do mundo, mas que ativa intencionalmente a vibração da palavra dentro de si. E isso não é fácil. Porque o mundo inteiro, das redes sociais ao barulho da vizinhança, está configurado para te distrair, não para te elevar. O segredo poderoso. Mas há um segredo poderoso aqui: quem se alinha com a verdade silencia o barulho. E quem silencia o barulho escuta a voz. A voz que sussurra quando desistir parece mais lógico. A voz que insiste quando a fé começa a vacilar. A voz que repete como um código: permaneça. Raiz antes de fruto. Frequência antes de colheita. E quando você permanece, você floresce no tempo certo, não no tempo do algoritmo, não da comparação, mas no tempo de Deus. História da Apple e Steve Jobs. Steve Jobs foi demitido da própria empresa que criou em 1985. Poderia ter se tornado palha, amargo, ressentido, disperso. Mas ele escolheu se enraizar. Passou 12 anos no deserto, criando a Pixar e se reconectando com sua visão original. Quando voltou à Apple em 1997, a empresa estava quase falida. Mas Jobs não voltou como o mesmo homem, voltou como uma árvore que havia crescido raízes profundas no vale. O resultado: a Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Jobs disse uma vez: o período em que fui demitido da Apple foi terrível, mas foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Me libertou para entrar numa das fases mais criativas da minha vida. O tempo próprio. Essa é a chave espiritual que muda tudo, o tempo próprio. Porque talvez o seu fruto ainda não apareceu, não por erro, mas porque sua estação ainda está a caminho. E se você continuar se comparando com quem floresce antes, pode arrancar sua própria raiz por impaciência. Quantos milagres foram abortados por pressa? Quantas bênçãos foram sabotadas por ansiedade? A árvore não se move, ela confia. Ela aprofunda. Ela cresce invisivelmente antes de florescer publicamente. Porque o que sustenta a colheita não é a força dos galhos, mas a profundidade das raízes. Por isso Napoleão Hill alertava: paciência, persistência e suor fazem uma combinação insuperável para o sucesso.
Não é sobre brilhar rápido, mas sobre durar. Não é sobre impressionar, é sobre sustentar. Declaração poderosa. Feche os olhos agora. Respire com intenção. E declare em voz firme: eu escolho me enraizar na verdade. Hoje eu me afasto do conselho dos ímpios e me sento à mesa da sabedoria. Minha alma floresce no tempo de Deus. Repita isso 3 vezes, sentindo cada palavra como uma raiz sendo plantada em solo fértil. Capítulo 3. A jornada do homem quebrado à inteireza. Imagine um homem caminhando entre ruínas. Não ruínas físicas, mas emocionais. Ele passa por lembranças não resolvidas, promessas não cumpridas, escolhas que deixaram cicatrizes. Seu andar é lento, mas não por fraqueza. É por consciência. Ele não quer mais repetir. Ele não quer mais correr sem destino. Ele quer plantar. Esse homem pode ser você. Porque cedo ou tarde, todos nós percebemos que não há prosperidade verdadeira fora da integridade interior. A revelação da inteireza. O Salmo 1 não nos chama apenas à santidade, ele nos chama à inteireza. Há uma vida onde a alma, o corpo e a mente vibram no mesmo ritmo da verdade. Napoleão Hill dizia que a mente humana só atrai aquilo que lhe é afim. E isso não é superstição, é física espiritual. Quando você vibra escassez, atrai mais dela. Quando você vibra propósito, tudo começa a se alinhar com esse eixo silencioso. Mas o que fazer quando estamos quebrados? Quando a mente foi treinada pelo medo, o coração aprendeu a desconfiar, e o corpo reage com ansiedade a cada tentativa de recomeço, o salmista responde com uma imagem: a árvore. A metáfora transformadora. A árvore não força o fruto, ela o recebe no tempo. E o segredo está nas raízes, invisíveis, mas imbatíveis. Profundas, mas silenciosas. Elas se formam na escuridão do solo, longe dos olhos, mas próximas da fonte. E aqui começa o chamado mais importante da sua jornada espiritual: voltar à fonte. Não à fonte dos outros, não à fonte das fórmulas, a sua. Aquela conexão direta, intransferível, sagrada, que só se revela no silêncio. David Hawkins afirma que o campo da verdade é um nível de consciência, não uma crença. E acessar esse campo exige mais do que rituais, exige rendição. Só acessa o rio da verdade quem desiste de controlar o fluxo. História real de Mariana. A transformação silenciosa. Deixe-me contar a história de Mariana. Durante 17 anos, ela viveu para agradar. Tinha um emprego respeitável, filhos saudáveis e um casamento estável. Mas por dentro sentia-se uma fraude. Ela sorria por fora, mas por dentro havia uma seca profunda. Começou a ter crises de pânico. E foi num desses episódios que, desesperada, abriu sua Bíblia ao acaso e encontrou o Salmo 1. As palavras não pareciam saltar do papel, elas pareciam perfurar. Tudo quanto fizer prosperará. Mariana sentiu raiva. Nada está prosperando na minha vida, pensou. Mas foi naquele confronto que o espírito se abriu. E ela percebeu, não estava plantada, estava espalhada. Decidiu então fazer um pacto. 30 dias de reconexão. Sem redes sociais, sem promessas para os outros. Apenas oração, meditação e escrita sincera. No 12º dia, sonhou com uma árvore frondosa. E no sonho escutava: você não está seca, está sendo replantada. Hoje, Mariana vive daquilo que antes era apenas um hobby: curas com ervas e sabedoria ancestral. Criou um canal onde compartilha sua jornada. E curiosamente, os vídeos que mais impactam são os que falam sobre raízes. A lição profunda. Você entende agora? A prosperidade do Salmo não é velocidade, é profundidade. Não é acúmulo, é enraizamento. Não é fama, é coerência. E você pode acessar isso agora. Exercício de reconexão. Respire fundo. Sinta onde em você ainda é palha. O que em você ainda se recusa a criar raiz por medo de falhar de novo. Feche os olhos. Sinta esse lugar. E agora diga em voz firme: como quem planta uma nova semente, hoje eu deixo de correr. Eu decido florescer no tempo certo, no lugar certo, com raízes na verdade. E deixe que o silêncio complete o resto. Capítulo 4. O rio interior e a meditação transformadora. O rio que nutre a árvore do Salmo 1 não corre por fora, ele jorra por dentro. Essa é a revelação que separa os buscadores dos distraídos. O mundo ensina que prosperar é conquistar. A palavra revela que prosperar é sintonizar. E essa sintonia começa na mente.
Bruce Lipton declarou que nossos pensamentos são capazes de mudar a biologia do nosso corpo, e não apenas o corpo, mas o campo ao nosso redor. Cada pensamento é uma semente, e todo o universo espiritual responde ao que você cultiva em silêncio. Por isso a meditação na lei do Senhor não é um dever religioso, é um treinamento vibracional. O que é meditação verdadeira? Meditar é lapidar a mente até que ela se torne reflexo da consciência divina. É como afinar um instrumento para tocar apenas músicas celestiais. Mas há um dilema profundo aqui: muitos meditam sem transformação, leem a Bíblia sem revelação. Por quê? Porque ainda meditam como fugitivos, e não como filhos. O fugitivo lê a palavra com medo. O filho, com desejo de comunhão. O fugitivo se assusta com o tempo de espera. O filho sabe que quem está plantado já está prosperando, mesmo quando nada ainda floresceu. Você está pronto para deixar de fugir? A descoberta de Einstein. Albert Einstein passou anos tentando entender o universo através de fórmulas complexas. Mas suas maiores descobertas, como a teoria da relatividade, vieram em momentos de meditação silenciosa. Ele disse: a mente intuitiva é um presente sagrado, e a mente racional é um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo e esqueceu o presente. Einstein meditava diariamente, não numa posição específica, mas em contemplação profunda da verdade. E foi nesse estado que recebeu as revelações que mudaram nossa compreensão do cosmos. O ritmo da raiz. Napoleão Hill reforçava que os pensamentos que você permite ocupar sua mente são os tijolos com que você constrói sua vida. Cada momento de meditação consciente é um tijolo dourado. E ao contrário das estruturas do mundo, essa construção não pode ser derrubada. Mas para isso é preciso aprender o ritmo da raiz. Raiz não tem pressa. Raiz não tem palco. Raiz não vive de comparação. Ela cresce para baixo, enquanto o mundo só valoriza o que cresce para cima. E esse é o maior teste da sua jornada espiritual: confiar que o invisível está trabalhando, mesmo quando ninguém vê. Confiar que o rio continua fluindo, mesmo quando tudo ao redor parece seco. A técnica de Neville Goddard. Neville Goddard dizia que devemos assumir o sentimento do desejo realizado. Não se trata de esperar para sentir, trata-se de sentir para criar. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite é exatamente isso: viver já dentro da promessa, mesmo que os olhos ainda vejam deserto. História do empresário Ricardo. Deixe-me contar sobre Ricardo. Empresário, 48 anos, 4 filhos, dívidas acumuladas, 3 tentativas de suicídio evitadas por minutos. Ele não era ateu, ele só estava cansado. No hospital, recebeu uma Bíblia de uma enfermeira. E por impulso, ou talvez por um chamado invisível, começou a ler o Salmo 1. Na primeira leitura, nada sentiu. Na segunda, chorou. Na terceira, ficou em silêncio por 40 minutos. Ele não sabia explicar, mas algo prendia ali. Nos dias seguintes, continuou voltando àquele salmo. Escrevia cada verso à mão, lia em voz alta, dormia com ele sobre o peito. 12 meses depois, Ricardo não tinha mais dívidas, mas isso era o de menos. Ele já tinha paz. Hoje, ajuda a financiar clínicas de recuperação e oferece a cada paciente uma cópia do Salmo 1, escrita à mão. O que mudou? Não foi o mundo, foi o prazer. Quando o prazer se torna verdade, a verdade se torna caminho. Exercício prático poderoso. Hoje à noite, escolha um momento de silêncio. Afaste-se das distrações e sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire com profundidade e presença. Permita-se repetir, em voz serena ou apenas em pensamento: eu sou raiz. Eu sou árvore. Eu sou fruto no tempo certo. A palavra é meu rio, e tudo quanto eu fizer prosperará. Permaneça assim por alguns minutos, sentindo cada palavra se instalar dentro de você como se fossem sementes vivas. Ao final, fique mais um momento em silêncio, apenas ouvindo o que o interior deseja lhe revelar. Esse é o seu tempo de se nutrir, sem pressa, sem cenário, apenas presença. A prosperidade espiritual não virá com barulho, ela florescerá em silêncio. Capítulo 5. O prazer espiritual e a alegria criadora. Há um mistério que, o Salmo 1 sussurra apenas aos atentos: o homem justo não prospera porque evita o mal, mas porque se deleita no bem. Evitar o erro é apenas o primeiro degrau. O verdadeiro segredo está no prazer espiritual. O que é prazer espiritual? Não é euforia. Não é alívio momentâneo. Não é aquela sensação rápida de estar fazendo certo. É uma alegria firme que nasce quando o corpo e alma se alinham com a lei do Senhor,
não como imposição, mas como natureza. Joe Dispenza explica que estados elevados de emoção ativam o cérebro superior e nos conectam ao campo quântico. A alegria espiritual, quando genuína, é uma frequência criadora. Ela atrai, ela manifesta, ela abre portas. O erro dos buscadores. E aqui mora o erro de muitos. Buscam resultados sem alinhamento. Querem a árvore sem ser raiz. Querem o fruto sem regar. Querem milagres sem o prazer de permanecer em Deus. Mas como cultivar esse prazer? A resposta está na meditação, não aquela que busca sentir algo, mas aquela que se entrega ao próprio ato de estar com a verdade. Quando você lê as Escrituras sem pressa, sem meta, sem comparação, apenas para estar, você começa a provar esse prazer. É como ouvir o som de um rio que corre por dentro. E quanto mais você ouve, mais sede você tem. A descoberta de Mother Teresa. Mother Teresa trabalhou por décadas nos bairros mais pobres de Calcutá. Quando perguntaram como ela mantinha a alegria em meio a tanto sofrimento, ela respondeu: "Eu encontrei o paradoxo. Se você ama até doer, não pode haver mais dor, apenas mais amor. E quanto mais amor você dá, mais alegria recebe." Ela havia descoberto o prazer espiritual, a alegria que nasce quando servimos desde o coração alinhado, não desde o ego que busca reconhecimento. Napoleão Hill escreveu que o desejo ardente é o ponto de partida de todas as conquistas. E aqui está o código. A prosperidade espiritual começa com um desejo ardente, não por coisas, mas por Deus. Por clareza. Por pureza. E quando isso acontece, até o que era impossível começa a se mover. Exercício do Salmo manuscrito. Pegue um papel especial. Escreva com sua melhor letra o Salmo 1 inteiro. Leia em voz alta. Dobre o papel e guarde-o no lugar mais íntimo da sua casa. E toda vez que a dúvida bater, toque esse papel como quem toca uma raiz viva. Você não está à deriva. Você está sendo transformado, de prazer em prazer, de glória em glória. Capítulo 6. A bifurcação final. 2 caminhos, 2 destinos. No final, tudo se resume a uma única pergunta: qual caminho você está trilhando? Porque o Salmo 1 não é apenas uma poesia espiritual, é uma bifurcação. Ele começa falando sobre escolhas e termina falando sobre destinos. Não há meio termo. Não há zona neutra. Ou você caminha com raízes, ou é levado pelo vento. A afirmação mais severa. E aqui está uma das afirmações mais severas do texto: o caminho dos ímpios perecerá. Não porque Deus castiga, mas porque o próprio caminho colapsa. É instável. É incoerente. Ele se sabota. O ímpio não cai por azar, mas porque seu alicerce é areia. Rhonda Barney ensinava que o universo responde à frequência do seu ser. E se essa frequência é desonesta, dispersa, egoísta, ela não sustenta a prosperidade duradoura. O homem conhecido por Deus. Já o justo é conhecido por Deus. E isso muda tudo. Ser conhecido por Deus não é sobre visibilidade, é sobre intimidade. É quando ele sussurra antes que você peça. Quando a providência chega antes da preocupação. Quando os passos que você nem sabia que daria já estavam preparados. Essa é a prosperidade espiritual mais elevada. Viver num caminho que Deus já percorreu por dentro. Exemplo histórico poderoso. A história de George Washington Carver. George Washington Carver nasceu escravo em 1864. Poderia ter se tornado amargo, revoltado, palha dispersa pelo vento do ressentimento. Mas ele escolheu a raiz. Desde criança, passava horas na floresta, estudando plantas e conversando com Deus. Dizia: "Eu amo estudar a natureza porque nela encontro Deus." Quando se tornou cientista, revolucionou a agricultura americana, criando mais de 300 produtos derivados do amendoim. Mas o que mais impressionava as pessoas era sua paz. Ele trabalhava cantando hinos, e dizia que suas descobertas vinham de conversas matinais com Deus no laboratório. Thomas Edison ofereceu-lhe um salário altíssimo para trabalhar em sua empresa. Carver recusou, dizendo: "Minha vida não é sobre acumular riquezas, mas sobre plantar sementes que outros colherão." Morreu pobre em bens materiais, mas rico em legado. Hoje é considerado um dos maiores cientistas da história americana. O preço do caminho. Mas esse caminho tem um preço. E o preço é a renúncia de tudo que não é verdade. Você está disposto? Disposto a abandonar a pressa? Disposto a abandonar a comparação? Disposto a viver pela raiz e não pela aparência? Porque essa decisão, e só ela, muda o seu destino. Não há outro mapa. Não há outro método. O homem justo não próspera por fórmula.
ele próspera por frequência. E essa frequência é alimentada todo dia, no segredo, na palavra, no silêncio. David Hawkins dizia que a verdade não precisa ser defendida, ela se sustenta sozinha. E é isso que o Salmo 1 nos mostra: o justo não grita, não prova, não corre atrás. Ele apenas vive e floresce. Declaração final de alinhamento. Sente-se, respire e diga com fé madura: eu escolho o caminho do justo. Eu renuncio ao vento. Eu me planto. Eu me alinho. Eu sou árvore. Eu sou rio. Eu sou fruto. E permaneça em silêncio. Permita que essa vibração assente em você. Porque quando você se torna o caminho, o destino é inevitável. Conclusão: o convite à transformação. Chegamos ao final desta jornada pelo código vibracional do Salmo 1. Mas, na verdade, está apenas a sua largada. Porque você descobriu hoje que a prosperidade verdadeira não é um destino, é um estado de ser. Não é algo que você conquista, é algo que você se torna. A árvore que você pode ser. A árvore do Salmo 1 não depende do clima, da estação ou do aplauso. Ela depende apenas da sua conexão com o rio eterno. E esse rio nunca seca. Hoje você tem uma escolha diante de si. Continuar sendo palha, bonita por fora, mas sem raiz, sem substância, à mercê de qualquer vento. Ou plantar-se junto ao rio da verdade e descobrir uma prosperidade que transcende dinheiro, fama ou reconhecimento. Uma prosperidade da alma. Seu próximo passo. Se alguma palavra aqui tocou sua alma, não guarde só para você. Alguém pode estar à beira de secar, precisando exatamente da raiz que você encontrou hoje. E agora, sua tarefa final. Escolha uma frase, um verso, uma declaração que mais impactou seu coração. Anote-a. Memorize-a. Faça dela sua oração diária pelos próximos 40 dias. Porque sua declaração pode ser a água que rega outra alma que está apenas começando a florescer. Palavras finais. Você é árvore. Você é raiz. Você é caminho. E quando o próximo chamado vier, seja ele em forma de desafio, oportunidade ou até mesmo aparente fracasso, que sua alma reconheça o som. Que você saiba discernir: isso é vento tentando me dispersar, ou é o rio me chamando para crescer mais fundo? A promessa eterna. Lembre-se sempre, o Salmo 1 não é uma filosofia bonita, é uma promessa eterna. Tudo quanto fizer prosperará. Não algumas coisas. Não de vez em quando. Tudo. Mas essa promessa só se cumpre em quem se tornou árvore. Em quem aprendeu o segredo do tempo próprio. Em quem descobriu que a verdadeira prosperidade não faz barulho, ela simplesmente floresce. Mas essa promessa só se cumpre em quem se tornou árvore. Em quem aprendeu o segredo do tempo próprio. Em quem descobriu que a verdadeira prosperidade não faz barulho, ela simplesmente floresce. Seu pacto sagrado. Hoje, neste momento, você tem a oportunidade de fazer o pacto mais importante da sua vida espiritual. Eu escolho ser árvore plantada junto ao rio da verdade. Eu renuncio à pressa do mundo e abraço o tempo de Deus. Minha prosperidade não dependerá de circunstâncias externas, mas da profundidade das minhas raízes na palavra eterna. O ciclo continua. Esta mensagem não termina aqui. Ela continua em você. Cada vez que você escolher a verdade sobre a conveniência, cada vez que escolher o silêncio sobre o barulho, cada vez que escolher crescer para dentro antes de crescer para fora, você estará vivendo o Salmo 1. E outros verão. Não pelo que você disser, mas pelo que você se tornar. Pela paz nos seus olhos. Pela firmeza nos seus passos. Pela prosperidade silenciosa que emana de quem encontrou o rio. Últimas palavras de poder. Até lá, permaneça enraizado. Permaneça confiante. Permaneça plantado. Porque você não é mais palha ao vento. Você é árvore junto ao rio. E tudo quanto você fizer, prosperará. Que assim seja. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Nossa jornada está apenas começando, e agora você não está mais sozinho. Esse é o canal Transforme Agora. Te convido a se inscrever, comentar e compartilhar nossos conteúdos. Lembre-se, você não é qualquer um, você é chamado ou chamada a ser filho herdeiro ou filha herdeira de Deus. Te desejo paz e prosperidade. Te espero no próximo vídeo. Até lá!